Como que está a economia atual do Brasil? Esse vai ser um vídeo mais técnico e denso de certa forma, mas eu peço que você assista até o final, porque eu quero que você entenda os mecanismos por trás da economia. É isso que vai fazer você ser um cidadão mais eficiente, até mesmo na hora de votar. Infelizmente, economia e política não andam separadas. Eu gostaria, mas não é assim que funciona. E por isso, entender de economia te leva também a entender um pouco melhor sobre política. E para começar, eu sei que existem pessoas que não sabem nem a diferença de inflação e imposto. Eu já vi pessoas respondendo que inflação é um tipo de imposto. Então começa por aí. Se a pessoa ainda nem sabe os conceitos de economia, não sabe nem do que ela tá falando, não vai atrás de buscar entender e só fica preocupada. Ah, o governo de esquerda defende casamento gay, então eu vou tender para esse lado. Não é isso, galera, que vai fazer diferença na vida de 240 milhões de brasileiros. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos começar lá no governo do Fernando Collor. Para você ter uma ideia, o Brasil já esteve muito pior. No governo do Fernando Collor, em 1990, estava tendo a hiperinflação. A inflação chegou a 1000% ao ano. Essa foi uma época muito pior do que a gente vive hoje. Então, o Brasil já esteve muito pior, sim. Não estou dizendo que hoje está mil maravilhas, mas está menos pior, se eu posso dizer assim. Então, nessa época, as pessoas não conseguiam garantir que o seu dinheiro comprasse a mesma coisa que comprava há um mês atrás. Se você recebesse R$1.000, por exemplo, você só conseguiria comprar uma fração disso um mês depois. O dinheiro não estava conseguindo acompanhar essa inflação, o seu salário não acompanhava. E por isso o governo do Fernando Collor precisava tomar alguma atitude, né? O Fernando Collor, ele fez o confisco da poupança, que foi uma péssima decisão, todo mundo já sabe disso, muitas pessoas ficaram traumatizadas, então houve o confisco da poupança. Só que, na verdade, não era só injetar mais dinheiro na economia que ia resolver o problema, e sim mudar a percepção de valor. As pessoas não estavam mais dando o devido valor para aquela moeda na época, e por isso surgiu o Plano Real no governo do Itamar Franco. De 1992 até 1994, Itamar Franco é quem estava na presidência. Nesse ano aqui, nesses 2 anos de governo, Itamar Franco ele criou a Unidade Real de Valor, que era a URV, que na época ainda não era o real em si, porque o real só surgiu no dia 1º de julho de 1994. Então, a partir daí que o real começou a de fato circular, ser uma moeda de valor. Se as pessoas não acreditam naquela moeda, ela perde valor. E é simples assim como o ouro, assim como o Bitcoin, se as pessoas pararem de acreditar no valor dessa moeda, perde valor. Então Itamar Franco assumiu o poder e desde então a criação do real tem sido a maior transformação econômica da história recente do Brasil. E depois do Itamar Franco veio o Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2002. Aqui houve a consolidação do Plano Real, então de fato foi onde começou a surgir as metas de inflação, o tripé macroeconômico, não é mesmo? Que é onde a gente une as metas de inflação, os gastos do governo de forma responsável e também o câmbio flutuante. E se tratando desse tripé, os 3 pilares principais, né, como eu disse, que o primeiro deles, a inflação, mantém a inflação sob controle, ou seja, tem que manter os preços ali dentro da meta que foi estabelecida, no caso hoje é 3%, e isso é uma meta até mesmo mundial. O mundo inteiro tenta manter a inflação de cada país ali por volta dos 2%, 3%. Aqui no Brasil é 3% essa meta. E hoje a gente sabe que a nossa inflação ainda não está dentro dessa meta. E além disso, dentro desse tripé macroeconômico, além de manter as metas da inflação, também existe o câmbio flutuante, que é um outro pilar muito importante, onde o dólar vai variar conforme a oferta e demanda. E o terceiro pilar, para completar esse tripé macroeconômico, que não deixa de ser também muito importante, é a responsabilidade fiscal do governo. Tentar manter os seus gastos sob controle e também a sua dívida. Indo agora para o governo do Lula, de 2003 a 2010, onde houve o boom das commodities, forte crescimento da China, expansão do crédito, aumento das exportações e também onde o Brasil se beneficiou fortemente de um cenário internacional extremamente favorável. E depois indo para o governo da Dilma de 2011 a 2016, onde ela veio com o objetivo de crescer o país via gasto público. E isso não é nada inteligente, vamos dizer, porque vai de frente, né, bate de frente com aquele terceiro pilar do tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal. Então, nesse governo aqui, não honrou
com os gastos públicos, houve também desonerações, controle artificial de preços e com isso o resultado foi a deteriorização fiscal, recessão, aumento do desemprego, queda dos investimentos. Os investimentos é algo que influencia demais no PIB e eu vou falar sobre isso. E o próximo governo de 2016 a 2018, Temer, veio substituindo a Dilma, né? E os principais pontos desse governo, teto de gastos, reforma trabalhista, controle maior das contas públicas. Então, aquela credibilidade que foi perdida no governo da Dilma, o Temer veio para tentar recuperar essa confiança. E o próximo governo de 2019 a 2022, que já entra no cenário pandemia, entra na crise também e cenário de guerras. Aqui, a pandemia distorce qualquer análise simples que a gente pudesse fazer sobre esse período. Mas os principais eventos foram a reforma da Previdência, pandemia, os auxílios emergenciais e aumento da dívida pública durante a crise. O que aconteceu com a taxa Selic e inflação nesse momento de pandemia e também em um cenário de guerra como estava acontecendo aqui no governo Bolsonaro? A taxa Selic, para quem não sabe, ela caiu na casa dos 2% ao ano. E logo depois, em cerca de um ano depois, ela voltou para a casa dos 13%. Em um cenário desse, de pandemia como aconteceu, o que estava acontecendo? Uma depressão econômica. Então as empresas estavam fechando, as pessoas não queriam investir, não queriam gastar dinheiro, estava aumentando o desemprego e também o consumo estava despencando. E por isso foi necessário abaixar a taxa Selic, ficando na casa dos 2% ao ano. O Banco Central teve que abaixar, forçou essa queda justamente para que a população consumisse mais, gastasse mais dinheiro para estimular o consumo. Então, além da taxa Selic controlar a inflação, ela também controla a maneira como você gasta o seu dinheiro, porque é nada mais nada menos do que a taxa básica de juros da economia. Se ela está alta, como está atualmente, né, na casa dos 14% ao ano, você vai pagar mais caro na hora de fazer um financiamento, os juros de uma dívida vão ser maiores, diferente de quando ela está mais baixa e incentiva a população a gastar mais. Mas aí existe um outro detalhe muito importante que você tem que entender. Como a taxa Selic e a inflação elas andam juntas, o que aconteceu nesse caso? Como o consumo começou a voltar ao normal, as pessoas começaram a gastar de fato, começaram a comprar as coisas, né? O que acontece? A inflação aumenta. Então, o aumento generalizado dos preços fez com que a inflação começasse a sair fora da meta. E isso já afeta diretamente no outro pilar macroeconômico que você tem que saber. Então, se a inflação não está dentro da meta, o que acontece, né? A taxa Selic precisa subir. E também dentro desse período, em 2022, começou a guerra na Ucrânia. E isso faz a inflação do mundo inteiro também ficar descontrolada. E por isso, a nossa taxa Selic deu um salto. Foi de 2% ao ano para a casa dos 13% ao ano. Então, de 2021 a 2022, a taxa Selic subiu dessa forma. Então, imagina, se a taxa Selic subiu desse jeito, é justamente porque a nossa inflação estava descontrolada. E por isso o Banco Central teve que subir a taxa Selic, que foi quando começou um dos ciclos mais agressivos de alta de juros da nossa economia recente. Entendendo então essa relação entre taxa Selic e inflação, você começa a entender um pouco mais a fundo sobre economia, já consegue perceber que uma coisa vai acarretando a outra e assim vai. Agora, saindo do governo do Bolsonaro, indo para o governo do Lula, de 2023 até o ano atual, né, 2026, o mercado de trabalho continua relativamente forte. A inflação, como você pode perceber, caiu e muito, né? Se a gente sair daquele cenário de hiperinflação para hoje, nem se compara. A nossa inflação atualmente está na casa dos 4% ao ano, mas as preocupações fiscais ainda fazem parte desse debate econômico, então a gente tem que levar isso em consideração também. Saindo agora da teoria, se tratando dos governos, já resumi um pouco para vocês sobre a presidência de cada um. Em relação ao PIB, para a gente falar de economia de verdade, o PIB é nada mais nada menos do que tudo que foi produzido no país. Então, é a soma de tudo que a gente produziu. O PIB é composto por 5 pilares: consumo de famílias, investimentos, gastos do governo e também a diferença entre exportação e importação. Não significa necessariamente que se o governo gastar mais, o PIB vai aumentar, porque tudo depende da produtividade. É por isso que a China é um país com a inflação próximo ali a zero, só que mesmo assim continua com uma produtividade alta. Não significa necessariamente também que precisa de uma inflação alta para um país crescer.
Afinal, deflação é ruim e hiperinflação também é ruim. É melhor uma inflação controlada. É isso que a gente busca, não é mesmo? O PIB, então, não depende só de quanto o governo gasta, até porque muitas vezes o governo desvia dinheiro para gastos desnecessários, que não vai adiantar em nada para o povo. Se o governo gasta com algo inútil, o que vai adiantar para o povo, para a população? De nada adianta. Então, por isso, além do governo ter que gastar mesmo, porque isso daí é fato, se for um gasto saudável, né? É algo útil, mas além disso é necessário a produtividade, além do investimento de inovação, educação e infraestrutura. Então, se a gente for comparar a China, por exemplo, com o Brasil, o que diferencia, por mais que os dois são países emergentes? Para quem não sabe, a China ainda é considerado um país emergente, que está ali no meio termo, né? Essa diferença a gente mede por meio da produtividade. Vou te dar um exemplo para você entender. Vamos dizer que o trabalhador chinês consegue produzir 500 por hora, R$500 por hora, enquanto um trabalhador do Brasil consegue produzir R$100 por hora. Olha essa diferença de produtividade. E por que eu tô falando isso? Justamente porque todos precisam concordar que uma taxa Selic alta é insustentável para uma economia. Não é saudável e também empresas nenhuma gostam de uma taxa como essa porque encarece, o crédito encarece, é mais difícil para investir em novos projetos, até mesmo para você mesmo investir o seu dinheiro em ações, por exemplo. A taxa Selic reflete como está a nossa inflação. Ela também é usada para isso, né? Para frear o dinheiro das pessoas ou então para poder aquecer a economia. Então o ponto é, se a gente pegar países bastante ricos que são de um governo mais liberal, como por exemplo Singapura e Suíça, e também a gente pegar países de um governo com uma presença mais estatal, como é o caso da Noruega e também da Dinamarca, a gente consegue perceber que todos esses países eles precisam chegar em um consenso comum, porque afinal é isso que vai importar para uma economia. Então, por exemplo, o que a gente precisa ter de pontos em comum? Inflação alta é ruim, gastar sem sentido indefinidamente acima da arrecadação gera problemas. Segurança jurídica atrai investimentos. Um país com uma responsabilidade fiscal atrai também investidores, não é mesmo? Educação aumenta a produtividade. Investimento privado é fundamental para o crescimento. Instituições fortes importam mais do que um governo específico. Então, por mais que cada governo vai prometer algum tipo de coisa e tudo mais, muitas vezes isso fica só na teoria. Então a pergunta não é se o governo deve ser de direita ou de esquerda. A pergunta é se as políticas adotadas vão aumentar a produtividade, controlar a inflação e atrair investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Coisa que um governo de esquerda aqui no Brasil não incentiva. Então a gente consegue perceber isso na prática, consegue perceber que por mais que o PIB do Brasil cresce, mas cadê, na prática de fato, cadê a qualidade de vida melhorando, a saúde pública, as escolas? E aí fica uma pergunta também, que é até bom você refletir. Você acha que empresas e indivíduos, né, a gente mesmo, pessoa física, aloca dinheiro melhor do que o governo? Eu acredito que sim. Então é muito melhor eu mesma investir meu próprio dinheiro do que, por exemplo, entregar na mão do governo para ele investir por mim. É basicamente assim que funciona. Mas, de certa forma, todo país rico tem algo em comum, que é justamente a segurança jurídica, responsabilidade fiscal, estabilidade institucional, educação de qualidade e produtividade elevada. E agora seja sincero, falando de forma madura, você acha que estamos criando um cenário onde as empresas querem crescer aqui no Brasil e produzir cada vez mais ou não? Se a gente tem uma inflação do jeito que está, fora da meta, juros altos, o que fica como resposta? Claramente não. Não estamos criando um cenário favorável para quem quer crescer, empreender, investir, porque quem busca produtividade busca um cenário favorável, ou seja, uma taxa Selic mais baixa, juros melhores, incentivos melhores, uma qualidade de vida melhor. Então, por isso a resposta fica clara. Então, agora que você já sabe as consequências de uma taxa Selic alta e também sabe que a gente não está construindo um cenário favorável para um crescimento, para atrair mais produtividade, a gente precisa, então, pensar como abaixar a taxa Selic. E uma das formas é diminuindo o gasto do governo, mas sabemos que também não é só isso, de fato, que vai fazer o Brasil ser um país mais atrativo. E sim, ter expectativa de inflação menor. Essas expectativas, galera, se você não sabe, conta muito. Expectativa
pro Banco Central é bastante relevante. Então, se o mercado como um todo está enxergando uma inflação mais controlada, ele vai levar isso em conta na hora de definir a inflação. E também o equilíbrio fiscal, confiança dos investidores e um crescimento mais sustentável. Então, para finalizar, antes de você querer defender uma política de direita e já definir como boa, ou então política de esquerda definir como ruim, você precisa entender o que está por trás da economia, entender de fato sobre juros, sobre dívida, sobre o PIB, câmbio e o crescimento do país de fato, de forma produtiva, né, em termos de produtividade. Então, o que você tem que buscar é justamente definir o que você está querendo, um objetivo. E como eu disse aqui, todos acredito que chegam nesse consenso de que inflação alta é ruim, juros altos é ruim e investimento no país é fundamental para crescimento. Então, acredito que todos concordam com isso. Então, sendo assim, galera, basta você tirar suas próprias conclusões e aí deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero então que você tenha gostado, eu espero que eu possa ter te ajudado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!